Bem, vamos fazer aqui um pequeno tutorial, né, com algumas orientações básicas sobre o uso do Zotero, gerenciador de referências bibliográficas Zotero. A primeira coisa, evidentemente, é obter o software. O Zotero é um software livre que foi desenvolvido por um grupo de pesquisadores de história digital da Universidade George Mason, na Virgínia, nos Estados Unidos, e foi se aprimorando muito ao longo do tempo, dando uma contribuição muito grande para o trabalho do pesquisador de qualquer área da produção científica, né, inclusive os historiadores. Essa aqui seria então a página para fazer o download. Como eu estou usando aqui um Macintosh, ele já identificou, né, aqui, indicou a opção de fazer o download para Macintosh, né? E essa opção que é mais interessante ainda, que é anexar ao Zotero um conector do Google Chrome, né, que eu vou mostrar posteriormente para que ele serve, né. Então eu só fiz essa demonstração do caminho para chegar à página de instalação. Quem fizer isso aqui utilizando outro sistema operacional, o Windows, o Linux, né, provavelmente já vai ser redirecionado aqui para a página específica, né, em que se localiza a opção de download do software para o seu sistema operacional, né. Uma vez instalado, né, instalado tanto o software quanto depois instalado aqui esse conector, né, então vamos chegar à situação que eu tenho atualmente já funcionando no meu computador, né, o Zotero, né. Eu vou até fechar o software aqui, né, para a gente então localizar a abertura, né. Ele tem esse ícone, aqui, né, que é característico do software. Ao abrir, né, ele inicia aqui essa interface, na qual vão aparecer aqui à esquerda a organização das bibliotecas, né, dos conjuntos de referências que podem ser organizadas progressivamente. Dá para ver aqui que tem uma grande quantidade de pastas. A maioria delas aqui foi gerada automaticamente. Eu tenho uma que se chama Bibliografia Geral, que é na qual eu fui inserindo ao longo de vários anos, inclusive porque eu também migrei referências de um outro gerenciador de referências para cá, né? Essas outras aqui que aparecem com números, com códigos, elas são resultado de pesquisas que eu fiz na internet, onde eu localizei certas referências que me interessavam, fiz um download e automaticamente ela gera uma pasta específica para cada referência, né? Mas só para ter um entendimento mais geral da lógica do software aqui, né? Cada elemento desses que diz aqui título, aqui nessa área central tem título, autor, né? E aqui tem uma indicação que é um clips, né? Para ver se tem attachments ou não, né? Cada elemento desses aqui, então, é uma referência bibliográfica. Se eu clicar sobre ela, aqui no campo direito aparece, então, o tipo de referência que é, no caso aqui é um livro, o título, o autor, né, sobrenome e nome, e uma série de outros metadados, né? E essa é a concepção fundamental do uso desse tipo de ferramenta, né? Ou seja, você tem uma informação, né, sobre a existência de um determinado trabalho acadêmico que lhe interessa, seja um livro, um artigo, um capítulo, né, qualquer outro tipo de material. Você precisa ter as referências, os metadados, né, que identifiquem o que é aquilo, onde foi gerado, por quem foi gerado, né, e uma série de outras informações complementares. E a questão é que aqui, quando a gente vê isso já composto num editor de texto, né, ou numa publicação, em geral a gente trata essas informações como texto, né,
semelhante ao próprio texto, digamos assim, do conteúdo daquele trabalho, né? Mas, na verdade, essas informações aqui são tratadas como componentes de um banco de dados que pode ser, então, administrado de uma forma muito mais interessante, né? Aqui, então, essa ficha tem as informações, ela tem um espaço para notas, por exemplo, se você... Aqui já veio uma nota que veio junto, né, com o próprio download daquela referência, provavelmente de algum site, uma biblioteca que eu fiz e de fato não me recordo mais aqui exatamente a origem, né? Mas você pode editar aqui, por exemplo, escrever as suas próprias anotações, né? Digamos que você tenha lido o livro, queira anotar e comentar trechos do livro, você pode usar o software para organizar os próprios comentários sobre ele, né? Você pode aqui também, aqui ele já veio, né, com uma série de etiquetas, né, que podem ser acrescentadas, tags, que é uma forma muito comum hoje em dia de tentar organizar grupos, identificar assuntos, né, identificar personagens, identificar locais, né, tudo aquilo que possa ser interessante, para além, digamos assim, daquelas referências bibliográficas básicas que são o autor, o local, a editora, o título do periódico, as páginas, etc., a data, né? E aqui tem esse item de relacionamentos, eu de fato não sei o que é. Se nós tivéssemos também aqui nesse item um anexo, o anexo apareceria aqui também, né? Então existe uma possibilidade de estar organizando não apenas os metadados, as referências, mas também a própria informação, o próprio texto, né, está anexado em geral no formato PDF, no formato doc, né, no formato que for adequado, né, que você conseguir o texto, né. O que a gente pode fazer, então, com o Zotero, né? De que forma a gente pode trabalhar com ele? Vamos tentar criar aqui uma nova biblioteca, né? Um novo grupo, né? Que eu vou chamar de... aqui é um grupo, né? Não, realmente não é isso que eu ia fazer no momento. Isso eu quero mostrar posteriormente. Deixa eu voltar para o software, né? E tentar criar, digamos aqui, uma nova coleção. Isso, pode ser uma nova coleção, que eu vou chamar de teste tutorial. Então, ele gerou aqui uma pasta, né? E digamos que eu queira acrescentar aqui alguns dos meus trabalhos, né, que estão publicados como artigos disponíveis online, né? Então, eu teria várias maneiras de fazer isso, né? Eu posso usar, eu poderia, por exemplo, vir aqui em arquivo, novo item, dizer então que tipo de material que eu estou falando. Eu vou pegar um artigo de periódico, né, um artigo que eu publiquei, né. Se eu inserir aqui, poderia ser um livro, uma seção de livro, uma tese, mas vejam aqui que também podem ser uma série de outros materiais, né? Digamos que eu quero organizar e-mails, uma coleção de e-mails, eu poderia usar aqui esse item, né? Filmes, né? Mapas, né? Imagino que tenha fotografia em algum lugar aqui, né? Por algum motivo não está aparecendo, enfim. Transmissões de TV, verbetes, né? Ele dá uma série de opções aqui. Cada material desses vai gerar um conjunto pré-selecionado de campos que podem ser preenchidos, né? Alguns que vão ser as informações básicas e outros que vão estar ali para poder eventualmente ter informações complementares. Então, se eu fosse preencher aqui um artigo de periódico, né, eu teria, né, criando aqui um novo item, eu inseriria aqui o título, né, depois o autor, digamos que o autor fosse eu, né, eu poderia colocar aqui Fortes. Como eu já consto aqui também das referências, né, ele localizou inclusive apenas Fortes A e Fortes Alexandre, né. Clicando aqui, eu já teria a indicação de que o autor sou eu, né, e eu poderia localizar aqui o título de algum artigo meu, né, escrever o título desse campo, tá? E as informações básicas aqui seriam depois volume, edição, páginas, data, né? E o nome do periódico,
que consta como título da publicação, exatamente. Aqui é o título do artigo e aqui seria o título da revista. Tá? Então, além de uma série de, por exemplo, o DOI, que é o identificador de objeto digital, que é um número que possibilita uma identificação precisa do artigo, né, que já traz todas as informações dos outros campos aqui vinculados a ele. Se eu poderia inserir aqui nesse campo DOI. O ISSN é o código numérico da revista. Né? Se ela está disponível online, ela vai ter também aqui uma URL. Eu posso indicar também a data do acesso que eu tive a essa revista, que é muito importante quando são referências online. Então tem uma série de outras informações que eu poderia colocar aqui. Mas esse seria o caminho mais trabalhoso para eu fazer, né, e começar a construir essa bibliografia com os meus trabalhos. Né? Eu poderia fazer, o que eu posso fazer de uma forma mais simples aqui é, por exemplo, ir para o Google Chrome, para o navegador, né, onde, deixa eu localizar aqui o Google Chrome, né, nós usamos ele aqui para baixar o software, mas eu depois também posso fazer uma busca, posso ir aqui primeiro para o Google Acadêmico, né, então eu posso escrever aqui Google Acadêmico, abrir o Google Acadêmico e escrever o meu nome, que já está aqui, né? E ele localiza, então, imediatamente uma série de trabalhos que eu já publiquei, né? Inclusive aqui a minha tese de doutorado, né? Talvez isso aqui fosse possível baixar também, mas eu vou tentar trabalhar alguma coisa que eu tenha mais certeza que vai funcionar de primeira, né? Por exemplo, aqui tem um artigo que eu publiquei junto com o professor John French sobre a era Lula, as eleições presidenciais de 2010 e os desafios do pós-neoliberalismo. Eu entrando nesse item, aqui eu já teria várias formas possíveis de incorporar essa referência. Né? Por exemplo, aqui ao lado nós temos aqui como citar esse artigo, né? How to cite this article. Ele vai ter já aqui uma abertura, né, para a exportação das referências desse trabalho para gerenciadores de referência. Tá? Bem, aqui não aparece o Zotero como uma opção, aparecem outros gerenciadores de referência, mas a gente pode tentar uma genérica, que é essa aqui, Export to Reference Manager, exportar para um gerenciador de referências. Né? Se eu clicar aqui, ele gera um arquivo com um final RIS, que se eu abrir, né, ele vai, deixa eu ver lá no Zotero, ele pergunta se eu quero importar, né, eu digo OK, e ele importou. Na verdade, ele criou uma outra pasta aqui, né, TS, né, com uma numeração aqui, tempo social, né, mas eu posso então pegar essa referência e passar para aquela minha pasta, né, deixa eu ver aqui. O que eu posso fazer? Eu posso copiar, talvez seja a forma mais fácil. Bem, eu coloquei então a pasta, aquela pasta TS. Teria que ver qual é a forma mais simples de fazer esse deslocamento da referência. De todo modo, independente de estar na pasta ou não, agora eu acho que sim. Isso. Então eu vou apagar aquele item que eu tinha iniciado o preenchimento, né?
que não estava completo, e aqui eu tenho então uma referência completa que eu acabei de baixar a partir daquele procedimento, né, de usar a opção de exportação para um gerenciador de referência que consta na própria página do Cielo, onde nós temos então essa publicação, né? E aqui ele tem então o tipo do item, o título, os autores, o nome da revista, o volume, páginas, datas, né, o nome do periódico, ISSN, diz aqui que ele está no Cielo, e tem aqui a data em que eu inseri essa referência. Então, essa é uma forma possível, né, de incorporar uma referência, né, que eu localizei aqui dos meus trabalhos no Google Acadêmico. Vamos pegar aqui um outro artigo meu, né, esse Formação de Classe, Participação Política, Ip Thompson e o Populismo. Né? Bem, vejam que quando eu, além de ter baixado o Zotero, eu baixei aqui também o conector, né, do Zotero para o Chrome, né, que corresponde justamente a esse ícone aqui em que aparece uma folha, né, impressa aqui. Quando eu coloco o cursor aqui em cima, aparece Save to Zotero, salvar para o Zotero, Open Journal System, tem acesso a esse site. Se eu clicar aqui, ele me diz o seguinte, ele pergunta onde que eu quero salvar e aqui ele já vai mandar para dentro daquela pasta teste tutorial. Ele tem aqui a referência da página onde está o artigo e já tem o próprio PDF que ele pode anexar, né, para dentro da referência, do sistema de referência. Não é isso? E aí eu posso apertar aqui em Feito, né? Vou lá para o Zotero e vejo que ele já trouxe aqui, né, toda a referência. Nesse caso ele trouxe até o resumo do artigo, trouxe muito mais informação do que no caso anterior. Né? E ele tem o anexo. Apareceu uma bolinha azul aqui, né, que me mostra justamente que esse item aqui tem o anexo. Né? Então, se eu clicar nesse anexo 2 vezes, ele já vai abrir o PDF. Então, significa que esse PDF está vinculado àquela referência lá, né, do Zotero. E só para a gente ir concluindo aqui essa primeira fase do tutorial, nós vamos ver agora uma terceira maneira de localizar as referências, né, que é, voltando aqui então para a pesquisa sobre os meus trabalhos no Google Acadêmico, vamos pegar esse aqui, o outro da Tempo Social, Miríades por toda a Eternidade, a Atualidade de Ip Thompson. Aqui eu vou localizar justamente esse código que eu mencionei antes, que é o DOI, né? Digital Object Identifier, né? O identificador de objeto digital, que vem aqui como esse é um endereço de internet completo, né? Com uma numeração ao final, isso aqui é o que se chama de URL, né? Esse endereço que se inicia por HTTP, né? Eu vou copiar isso aqui, só para mostrar que se eu jogar isso, né, numa aba nova do navegador, ele já vai também automaticamente voltar, né, para essa mesma referência. Né? Mas se eu for ao Zotero e usar essa varinha mágica que aparece aqui, né, clicar nela, ela pede para eu inserir, então, um ISBN, um DOI, ou seja, uma série de números desses codificados de acesso às referências. Eu vou colar aquele endereço que eu tinha colocado antes, dou um Enter, né? E vejamos se deu certo. Né? Aqui está então toda a referência do artigo, novamente também com o anexo. Né? Então, eu posso abrir já esse PDF, certo?
Essa é a primeira parte, né, uma primeira noção básica de construção, então, de uma bibliografia, né, para a utilização depois nos trabalhos acadêmicos. Né? Como é que isso vai ser utilizado posteriormente? Né? Quando você entra, então, no seu editor de texto, no meu caso é o Word, né? Eu vou entrar aqui e vou criar um novo documento. Bem, eu já percebo aqui, né, a barra do Word. No Macintosh ela é um pouco diferente da de outro, mas tanto faz qual seja o sistema operacional ou o editor de texto que vai ser usado, o fato é que o Zotero vai se conectar com ele, né? E ele vai aparecer então aqui. Nessa barra tem aqui né, ele acrescentou, além de comandos tradicionais do Word, ele acrescenta um chamado Zotero. Né? E aqui no Zotero, então, eu vou acrescentar uma citação. Digamos que eu estivesse escrevendo algo que tenha uma relação com aquilo que eu já escrevi naqueles trabalhos anteriores. Eu clico aqui, né? Ele vai fazer uma conexão com o Zotero e vai perguntar o estilo de citação que eu vou usar. Aqui eu já acrescentei as que vêm nele algumas versões da ABNT, especialmente essa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que me parece bem adequada, né? Mas isso aí depende muito, às vezes, quando a gente vai publicar em diferentes editoras, em diferentes revistas, a gente tem que seguir o padrão estabelecido pela revista. Essa parte é um pouco mais complexa, né? Mas digamos que eu continue usando essa versão da ABNT customizada pela URGS, né? Eu clico OK, né? E ele vai me perguntar, abre essa janela, querendo perguntar que referências que eu quero incluir naquele trabalho. Então, digamos que eu queira incluir esse primeiro texto que eu escrevi ali. Eu vejo que no título está escrito Era Lula, né? Eu escrevo aqui, Era Lula, e ele já me dá algumas opções. A segunda é exatamente aquela ali. Clico aqui, né? E digamos que eu quero incluir os outros também. Eu vejo formação de classe. E ele já me dá aqui também a opção, dentre várias opções, formação de classe, participação política, e Thompson e o populismo. E digamos que eu queira incluir a terceira referência também, miríades. A referência aparece mais de uma vez porque eu já tinha ela antes e voltei a incluir hoje. Bem, aqui eu dou um Enter e ele vai voltar para o Word, vai me inserir essas referências aqui, né, que a princípio parecem ter muito pouca informação. Né? Por quê? Eu ainda não acrescentei aqui uma bibliografia. Então, digamos que eu estivesse escrevendo um texto aqui, não é, antes, e fui inserir aquelas referências, né, eu só teria ao lado do texto justamente esses campos de dados aqui que fazem a conexão com o Zotero. Mas, ao final do trabalho, eu vou escrever bibliografia, né, e vou dizer que nesse ponto aqui eu quero acrescentar uma bibliografia usando então essa ferramenta aqui do Zotero. E aqui ele buscou no Zotero as informações completas, já colocou essa bibliografia aqui em ordem, né? No caso não dá para dizer que é uma ordem alfabética, porque só tem o meu sobrenome, né? Mas, digamos assim, depois, como o autor, né, o primeiro autor aqui é sempre o mesmo, né, e ele está utilizando, deixa eu ver aqui, não sei exatamente que critério que ele usou, porque também não é a ordem cronológica, talvez seja, não sei dizer exatamente como é que ele colocou as referências nessa ordem. O fato é que ele trouxe os três trabalhos aqui. Se eu tivesse trabalhos que na ordem
alfabética estivessem acima do meu, estariam aqui acima, se tivessem, né, outros sobrenomes com letras que ficam depois fortes na ordem alfabética ficariam aqui embaixo, né? Então eu acho que isso já dá uma certa ideia da utilidade do Zotero, né? Fica aqui como uma lição básica, como um estímulo, né? Porque sem dúvida ele facilita muito o trabalho de qualquer pesquisador e ele ajuda também a mudar um pouco a própria concepção que a gente tem sobre o que é o trabalho com as referências bibliográficas, né? Entendendo que elas são, como dizem os bibliotecários, né, os arquivistas, as pessoas do campo da ciência da informação, elas são metadados, né, ou seja, elas são informações que remetem a uma peça, a um objeto, a um trabalho, né, mas que podem ser organizadas, têm que ser organizadas dentro de uma certa padronização e, portanto, elas podem ser operadas, né, como parte de bancos de dados, automatizando, permitindo uma navegação, uma pesquisa mais automatizada, mais rica, mais complexa, né, e manter o resultado dessa pesquisa bibliográfica totalmente mais organizado, acessível, e fazer depois a incorporação disso aos trabalhos que a gente elabora, né? Então, esse é o encerramento aqui do primeiro tutorial sobre o Zotero.